Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar mais um pouco sobre transporte de coordenadas. A gente já viu sobre transporte de coordenadas é, planas topográficas. Isso vem da topografia, a gente usa isso usualmente na topografia. Tem o transporte de coordenadas que a gente viu no plano TM, aí já envolve mais detalhes, principalmente distância TM, azimuth TM, que vem da distância geodésica, da transformada, distância plana, então tem que fazer o rebatimento. Então, no caso da geodésica, a gente vai fazer direto latitude e longitude. Então, eu vou fazer o problema direto e problema inverso direto usando latitude e longitude na superfície do elipsoide. Então, o transporte de coordenadas geodésicas, ele vai ter um ponto 1, um azimuth de 1 para 2, para achar a coordenada do ponto 2, latitude e longitude. E no problema inverso eu tenho as duas latitude e longitude, quero achar a distância e achar o azimuth contra azimuth. Então, um problema direto, problema inverso. No problema direto, como eu já disse, a gente tem visto isso nos outras superfícies. Eu tenho latitude e longitude do ponto 1, a coordenada de partida. Tenho o azimuth para o ponto 2, azimuth de 1 para 2, geodésico. E a distância geodésica de 1 para 2. Então, no problema direto, eu tenho os dados de partida e quero calcular a latitude, longitude e o azimuth de Ré. Então, para achar aqui, então eu já tenho a formulação matemática. Essa formulação matemática, basicamente utilizando básica Prono-Poisson, que é um modelo que foi desenvolvido no século passado. Ele tem algumas limitações quando essa distância começa a ficar muito maior que 120 km, então ele dá para ser utilizado até no máximo uns 80 km com alta precisão. É um modelo linear, que é um modelo simples, linear, então fácil de aplicar, porém ele tem essas limitações. Então a latitude do ponto 2 vai ser dada pela latitude do ponto 1 mais a variação de latitude, ou delta latitude. E a longitude do ponto 2 vai ser a longitude do ponto 1 mais a variação de longitude. Então, esses elementos aqui vão ter que ser calculados para poder a gente conseguir chegar no ponto 2. O contra-azimuth, eu preciso de calcular, tem o azimuth de partida, mais ou menos 180, no plano a gente usaria só isso, mas aqui ainda aparece uma convergência angular do azimuth, a gente precisa de calcular essa convergência. Cálculo da latitude 2, método Poisson, tá? Então, matematicamente, essas equações foram desenvolvidas por Poisson. Não é só o Poisson, tem outros modelos, como Sodano, o Vinci, bem mais agora em 1975, desenvolveu um modelo computacional, interativo. Então, esse modelo aqui de Poisson é um modelo mais clássico, foi usado no Brasil principalmente desde a década de 40, e ele é um modelo que é linear. Então eu aplico direto as equações, os valores nas equações, e eu já chego numa solução bem mais simples. Então primeiro eu preciso de achar o delta longitude em segundos. Eu vou usar essa equação que é dada por B. Esses elementos B, C, H são chamados coeficientes de Poisson, e eles têm uma formulação matemática, tá? Que a gente usa para calcular. Vou só trazer aqui para vocês. O A, o B, o C, o D, o E e o F vem a partir dessas equações, tá? Então a gente precisa desenvolver essas equações para poder chegar nos valores daqueles elementos lá daquela equação. Então aqui, para chegar nesse B, eu preciso de resolver aquela equação A, o C, o E. Então, para chegar nesse elemento aqui em segundos, que vai ser menos d, ele ao quadrado em segundos, para achar o delta longitude em segundos, vai ser o b vezes a distância, cosseno do azimuth, cosseno, o c vezes a distância ao quadrado. Isso são elementos que vêm dado aqui, tá? Latitude 1, longitude, azimuth e o s, que é a distância. O C, o E, preciso calcular. Aplico tudo, eu acho esse delta aqui. Aplico aqui,
aplico aqui, calculo D, chego no delta longitude, delta latitude em segundos. Aplico ela aqui, chego na latitude do ponto 2. Então, um modelo direto, linear. Isso usando o método de Poisson. Para calcular a longitude do ponto 2, eu vou pegar a latitude do ponto 1 mais o delta longitude. O delta longitude em segundos vai ser dado pela distância, sendo o azimuth, vezes o A2, no caso o A usando a latitude que eu achei no passo anterior aqui, ó. Vocês viram que para calcular o A eu preciso de grande normal novamente, ou seção meridiana, então eu vou precisar da latitude para calcular isso, cosseno da latitude 2. Então o índice 2 aqui indica que o coeficiente A, para lembrar ao calculista, que argumenta a latitude do segundo ponto, que já foi calculada no passo anterior. Então é um modelo matemático considerado relativamente simples e linear, então já chego na resposta diretamente. Para calcular o contra-azimuth, eu vou precisar do azimuth partida, que é dado, no caso do problema direto, mais ou menos 180. Se ele for mais de 180, subtrai. Se ele for menos, soma. Graus aqui, isso aqui quer dizer graus, tá? Só levar isso aqui para expoente. Mais essa convergência meridiana. Essa convergência em segundos é dada por essa equação. Então, para calcular essa convergência meridiana, eu vou usar seno da latitude média, então latitude 1 mais o 2, delta longitude, que é 2 menos o 1, em segundos, dividido pelo cosseno da latitude sobre 2, que é a latitude média dividido por 2, delta latitude dividido por 2, o delta longitude em segundos ao cubo e o Fm, esse F também vem lá dos coeficientes Poisson, tá? Então eu vou pegar esse F lá, calcular a partir dos elementos que ele pede, para poder calcular essa convergência meridiana. E aí eu tenho o azimuth de 2 para 1. Delta latitude média vai ser A1 mais A2 dividido por 2. Delta latitude A2 menos A1 dividido por 2. Delta longitude A2 menos A1. E eu tenho os elementos para entrada nessa equação. Ok? O problema inverso é um problema muito clássico, principalmente nos dias atuais, onde a gente tem coordenadas obtidas de GPS, eu tenho coordenadas lat-long, eu quero saber qual é a distância, quero saber o azimuth de um ponto para o outro. Então, no problema inverso, eu tenho as coordenadas dos dois pontos e quero obter as distâncias, o azimuth de um para o outro. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho aqui o exemplo, ó. Eu tenho ponto 1, ponto 2, latitude e longitude. Latitude e longitude, eu quero achar essa distância, que é a distância geodésica. E azimuth de 1 para 2, azimuth de 2 para 1. Então eu tenho a latitude dos dois pontos e quero achar a distância, azimuth e contra-azimuth. Isso é o problema inverso, tá? Para o cálculo do problema inverso, usando o método de Poisson, eu vou calcular primeiro o x. O que é o x? X é uma projeção, como se a gente considerasse isso aqui um triângulo. Esse é um lado do triângulo, o cateto oposto. Aqui o cateto adjacente, aqui seria a hipotenusa, que seria a distância. Então esse x seria esse elemento. Seria delta longitude, então longitude de 2 menos a de 1, transformado em segundos. Cosseno da latitude 2 dividido pelo A2. Esse A2 volta a relembrar. É o coeficiente de Poisson usando os dados do ponto 2, tá? Lá nos coeficientes de Poisson. Você tem que calcular esse elemento. O Y vai ser 1 sobre B1. Então, lembrando que o 1 quer dizer que é do ponto 1. Delta latitude segundos, D1, delta latitude segundos ao quadrado, delta latitude segundos. O E1, o x que eu calculei aqui ao quadrado, mais o C1, mais o x ao quadrado. Acho o y. Para achar o azimuth, eu vou aplicar aqui o conceito de rumo, né? Tangente de azimuth é x sobre y, tá? Então, lembrando que a gente tem que fazer análise de quadrante, tá? Então, isso aqui positivo, 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 primeiro quadrante, positivo, negativo, segundo, negativo, negativo, terceiro.
negativo, positivo, quarto quadrante. Então o cálculo do azimuth igual a gente faz lá no problema inverso na plano. Então para aqui então vai me dar o rumo, tá? Essa tangente aqui acha a tangente inversa, me dá o rumo. Se for positivo, positivo é o próprio azimuth, senão a gente tem que fazer os cálculos de conversão. Para calcular a distância eu vou usar o mesmo elemento, ó. Essa vai ser raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, como se fosse um triângulo retângulo, vou usar aqueles dois elementos para calcular. Para calcular o contra-azimuth, eu vou usar a mesma equação. A convergência meridiana é a mesma, então preciso de calcular a mesma equação que está aqui, ó, na convergência meridiana. Então, essa é a mesma equação, continua sendo válida para o problema inverso. Então, eu preciso de calcular ela para poder calcular o azimuth 2 para 1. Os coeficientes de Poisson, aqui estão discriminados. Eu tenho o A, o B, o C, o D, o E e o F. Ele normalmente aqui, no caso, precisa da grade normal, que vai precisar da latitude. Então, eu preciso saber se é do ponto 1 sobre o ponto 2. Então, sempre aparece lá o coeficiente, qual é o ponto. Então isso é importante na hora de calcular. Então você tem que fazer várias vezes esse cálculo desses coeficientes aqui, ó. Então é um problema linear, mas você precisa de resolver várias equações. Aqui são todas as equações que a gente já conhece os elementos, ó. Grade normal, seção meridiana, não tem nada de novo aqui. Seção meridiana, grade normal. Então você vai só observar se é do ponto 1 ou do ponto 2. Normalmente lá na equação aparece qual é o elemento, se é 1 ou se é 2. Correção de ângulo azimutal, pode ser usada essa equação para correção do azimuth, tá? Quando a gente mede o azimuth lá na geodésia para levar para... A gente faz essa correção, função principalmente das altitudes. Ângulo azimutal. Então a gente normalmente faz essa correção. Um outro modelo que está bem mais eficiente é o caso do modelo desenvolvido pelo Vincent. Ele apresentou esse modelo em 1975, tem um artigo até, ainda está disponível na internet esse artigo, está escaneado, era um papel impresso, né? Então não era um arquivo digital. Ele fez a formulação tanto para o problema direto como para o problema inverso, usando modelos iterativos. Então, aqui tem a formulação matemática, o problema direto, que ele desenvolveu, mas isso não dá para aplicar na mão, você precisa desenvolver um software. Então, ele vai usar a tangente e desenvolveu matematicamente essas equações para poder chegar no problema direto e no problema inverso. E aí ele desenvolveu as equações aqui nesse artigo. Eu fiz aqui uma transcrição do artigo. Das equações ele chega na latitude do ponto e na longitude do ponto, no problema inverso. E aí no problema inverso ele entra com as latitudes dos dois pontos e ele obtém a distância azimuth. Estes modelos são interativos e são computacionais, então precisou de um algoritmo computacional para poder resolver esse modelo de certa forma preciso. E foi testado aí por Thomas por 2000, que considerou a distância de 18 mil quilômetros. E o erro chegou a menos de 0,15 milímetros em todos os casos testados. Então, é um modelo muito mais eficiente e não tem limitação de distância. Então, é algo que a gente usa, eu usei, desenvolvi até algum software usando a necessidade de intersecção entre linhas geodésicas. Então é muito interessante. E ele desenvolveu, o próprio Vincent, dois softwares. Tá até lá no Moodle, eu disponibilizei para vocês. Esses softwares são código fonte aberto, então se você quiser pegar o código fonte, ele foi escrito em uma linguagem chamada Fortran, que é uma linguagem um pouco mais antiga, mas muito usada para matemática. E aqui eu tenho o programa direto, chamado de forward, então que seria a versão do problema direto. E aqui eu escolho o elipsoide que eu quero usar. Então ele tem esses três e alguns outros. Então se você selecionar 1, 2, ele seleciona esses dois elipsoides.
senão ele aparece uma outra lista, tem vários elipsoides. Então se você selecionar 3, ele vai mostrar os outros elipsoides. E ainda você pode especificar o elipsoide que você quer. Ele dá a opção de personalizar. Então está formulado, o modelo roda em qualquer computador, ele não tem problema com 32, 64, e o resultado é extremamente preciso. Esse é o problema direto, então você entra com a coordenada do ponto inicial. Ele vai dizer que lá como você entra o ângulo o sinal e do ângulo da latitude, espaço, os minutos, espaço, segundos. Entra a latitude e a longitude, depois entra a distância em metros e o azimuth. Então você vai entrar essas informações, ele vai te dar a latitude e longitude do ponto que você está procurando. Muito prático, muito eficiente esse problema. O Inverse é uma outra mesma versão, muito parecida, só muda aqui o programa Inver. Ele usa o mesmo modelinho aqui, GRS80, que é o WGS, o Clark e outros elipsoides que você pode selecionar depois que você selecionar o 3. Ele já entra o elipsoide, você entra a coordenada do ponto 1, latitude e longitude, e a coordenada do ponto 2. Muito prático também. Então vou passar para vocês um trabalho aí para vocês fazerem usando esses softwares, aplicando isso. É um software que está disponível se você pesquisar no NGS na internet, em programa Inverse e Forward do Vincent, que ele já aparece o link para você baixar. Mas eu anexei eles no Moodle e vocês podem já pegar direto lá. Agora esse aqui é outro assunto, a gente vai ficar para a próxima aula. Entrou.